Muito se especula sobre a aparência de Jesus, mas a própria palavra de Deus nos revela exatamente como ele é. Nos textos de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 a 18 e capítulo 19, versículos de 11 a 16, descrevem a aparência glorificada de Jesus e revelam aspectos fundamentais sobre a sua identidade e autoridade divina. Então eu vou começar falando sobre o primeiro capítulo, que fala da aparência de Jesus em seu corpo glorificado, né? João recebeu a visão de Cristo, ele descreve a sua majestade em termos simbólicos, porém poderosos. Esses símbolos representam suas qualidades divinas e seu domínio absoluto. Então João vê 7 candelabros de ouro, que representam as 7 igrejas da Ásia. E isso nos mostra que Jesus está no meio da sua igreja. Ele vê vestes longas e faixa de ouro em seu peito, que representa a sua sabedoria, né? O próprio Daniel, ele também tem essa mesma descrição. Ele fala sobre o ancião de dias. Então Jesus, ele se revela com cabelos brancos. Depois ele vê olhos como chama de fogo, que simbolizam sua onisciência e juízo penetrante. Tá? Pés como bronze refinado, falam de firmeza, poder e juízo purificador. Depois ele ouve a sua voz como voz de muitas águas, que também falam de autoridade suprema e irresistível, conforme Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. 7 estrelas em sua mão direita, que fala dos líderes da igreja, né? Os pastores, aqueles que estão à frente do rebanho de Cristo, mostrando que ele, né, Cristo, os sustenta e governa. Então eles estão nas mãos do Senhor. Cristo que orienta os líderes da igreja, né? Então aqui ele vê uma espada afiada saindo da sua boca, que representa a palavra de Deus que julga e vence. Ele vê o seu rosto brilhando como o sol, que fala da sua glória resplandecente, semelhante à visão da transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 2. Então, quando João o vê, ele cai como um morto, né? E isso nos mostra o impacto da visão da glória de Cristo. Mas o próprio Jesus o conforta, reafirmando sua identidade divina. Ele diz assim para João: eu sou o primeiro e o último. Esse primeiro e último também aparece no Antigo Testamento, em Isaías 44, versículo 6, né, que é um título divino, usado também por Deus no Antigo Testamento. Ele declara seu triunfo sobre a morte e o inferno, no versículo 18, garantindo que ele tem poder absoluto sobre o destino eterno dos homens. Então, diferentemente daquilo que muitos acreditam, né, que o destino dos homens está nas mãos dos anjos, Cristo ele se revela, né, como aquele que tem o poder sobre a morte, sobre o inferno e também sobre o destino dos homens. Agora vamos para o Apocalipse 19, versículos de 11 a 16. Então aqui vemos Jesus retornando como rei e juiz, tá? Pronto para estabelecer o seu reino e destruir os ímpios. João vê um céu aberto e o cavalo branco e o seu cavaleiro. Então aqui ele vê Jesus, né, revelando ali como cavaleiro do cavalo branco, que está mostrando que ele é vitorioso e ele é puro, diferentemente do cavaleiro falso que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, tá? Depois ele diz, né, que ele se chama fiel e verdadeiro. E isso significa que Jesus ele cumpre as suas promessas e também julga com justiça. Ele vê os seus olhos como chama de fogo, que reafirma sua onisciência e juízo justo. Muitas coroas, diferentemente da coroa do anticristo, em Apocalipse 6, essas coroas de Cristo simbolizam seu domínio absoluto sobre todas as nações. E fala que Cristo ele recebeu a maior honra da parte de Deus. Ele foi coroado de glória, de honra pelo Senhor. Depois diz aqui que ele tem um nome desconhecido,
Então, aqui é a sua natureza infinita, né? Além da compreensão humana, que vai ser revelado esse nome. Ele também vê uma capa encharcada de sangue, que também pode simbolizar o sacrifício de Cristo na cruz, mas eu creio que especificamente aqui fala de Cristo no meio de um campo de batalha, porque Jesus ele vai voltar do céu e ele vai destruir os exércitos do anticristo. Então ele vai estar no meio de um campo de batalha, então significa que a sua roupa vai estar salpicada de sangue. E ele não vem com espada nas suas mãos não, tá? A espada vai sair da sua boca. Ou seja, a sentença, com a palavra que sai da boca dele, vai matar o ímpio. Depois diz que ele é a palavra de Deus. Então fala que ele é o verbo eterno, o verbo de Deus encarnado, né? O início de todas as coisas acontecidas. É Cristo. Ele é o primeiro e ele também é o último. Por quê? Porque ele vai concluir toda a obra de redenção que foi estabelecida por Deus, o Pai. Depois João vê exércitos celestiais seguindo, que são os santos e os anjos que participam da vitória final, que é a igreja que vai estar retornando com ele e os anjos também dentro dessa batalha. Ele vê uma espada saindo da sua boca, né? Como eu falei anteriormente. É o juízo da sua palavra, ou seja, a sentença que vai derrotar as nações rebeldes. João, ele vê que o seu governo vai ser como vara de ferro. Então, aqui é o cumprimento do Salmo 2:9, que fala que o seu reinado vai ser firme e justo. Todos o obedecerão. Vai ser pesado. E ele vê que o seu título é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui afirma a sua soberania absoluta sobre todos os governantes, né? Ele é Senhor de todos aqueles que são senhores nessa terra. Ele está acima de todos eles, não só dos anjos, mas também daqueles que governam a terra. Então, esses dois textos nos mostram Cristo glorificado. O primeiro, né, em Apocalipse 1, ele aparece como Senhor da igreja. E no segundo, como Rei e Juiz das nações, né, capítulo 19. A sua aparência revela santidade, autoridade e poder absoluto. E isso fortalece a fé dos crentes, né, mostrando que Jesus está no controle da história e voltará para reinar com justiça. Ele não é apenas um ser celestial, mas é o próprio Deus em sua plenitude glorificada. Então, a aparência de Cristo, né, ela está descrita na própria palavra de Deus. E o mundo continua pintando, né, o rosto de Jesus, mas essas pinturas não revelam quem ele é realmente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver como é o nosso Senhor. E o nosso coração é consolado, conforta, sabendo que esse ancião de dias aqui, ele vai cumprir as suas promessas, ele vai voltar, né, a sua segunda vinda, e ele vai estabelecer o seu governo aqui na terra. E como bem aqui João descreveu, o seu governo vai ser firme, mas vai ser um governo de paz e de segurança. Então essa é a esperança do crente. Quando nós ouvimos essa mensagem, nosso coração se enche de alegria, porque todas essas coisas vão acontecer. Ele é fiel e é verdadeiro.